Muito se ouviu falar hoje aqui sobre a nossa função. Acredito que todos são cientes das nossas atribuições, que, basicamente, olhando a Constituição e todo o ordenamento, nós percebemos que a Constituição de 88 ela inovou, trazendo capítulo específico tratando da advocacia pública, prevendo em seus artigos 131, 132 e 133, a advocacia especificamente, né, a AGU, PGE e advocacia. Embora não tenha falado expressamente dos municípios, particularmente entendo que, com uma interpretação sistemática, analisando o artigo 29 da Constituição, que fala que aos municípios se aplica a Constituição do Estado e também a Constituição Federal nos princípios, logicamente, estamos inseridos no contexto, não haveria por que não entender dessa forma, e a obrigatoriedade de concurso, etc., enfim, tudo isso daí. O Estatuto da Ordem, no artigo 3º, parágrafo 1º, previu expressamente que se aplica aos advogados públicos todos os itens ali, os artigos ali previstos, trouxe uma série de prerrogativas no artigo 7º, no artigo 2º, a indispensabilidade na administração da justiça, o artigo 6º, que nos coloca em patamar igual ao da magistratura e do Ministério Público, sem hierarquia entre essas diferentes entidades e, enfim, prestações. O artigo 18, que fala da inviolabilidade, o 22 e 23, que já tratavam dos honorários. Temos a resolução número 2, de 2015, que é o Código de Ética, que no artigo 8º trata especificamente da advocacia pública. CPC, artigo 182, trata especificamente da advocacia pública. O artigo 75 fala, como disse o doutor Ricardo, da apresentação em juízo. Enfim, os honorários agora também previstos no parágrafo 19 do artigo 85. É lindo a gente olhar isso e uma Constituição de 30 anos e nos questionarmos se nós somos super-heróis ou se nós estamos morando na Suécia, porque de tudo que a gente vê, pouco do que está nesse ordenamento todo acaba sendo efetivamente aplicado. O problema do nosso país, infelizmente, não é a lacuna legislativa, o problema é a falta de vontade em se aplicar as leis que existem. Então, enfim, nós temos recebido na CAP, e esse congresso é importante para fazermos um balanço de todas as providências lá adotadas, todo tipo de queixas e pedidos, principalmente no que diz respeito às prerrogativas dos advogados públicos, principalmente municipais. Então, envolvendo questão de verba honorária, de ponto, controle rígido, né, de ponto, falta de autonomia, desrespeito a prerrogativas, ameaça, como aconteceu no mínimo em 2 municípios aqui no estado de São Paulo, de forma muito grave, cito Barueri e Santa Rita do Passa Quatro. Enfim, fomos instados a nos manifestar em diversos desses processos, muitos deles eu mesmo dei parecer, e, na prática, o que aconteceu? Há 3 anos atrás, o nosso presidente, Dr. Carlos Mourão, assumiu a presidência da NPM aproximadamente 3 anos atrás, 2 anos e meio, e, de forma inovadora, tocou um projeto, que foi citado também pelo Dr. Ricardo aqui, para a elaboração do primeiro diagnóstico da advocacia pública, porque uma coisa é a gente falar de problemas e sentir que os problemas existem na medida em que há requerimentos para a CAP, para a OAB, enfim, seja o que for. Outra coisa totalmente diferente é fazermos um levantamento sistemático e científico de modo a saber até onde o problema vai. E, de cara, nós já verificamos que 1 em cada 3 municípios do Brasil, dos 5.740, como mencionado também pelo Ricardo Marcondes, 1 de cada 3, em média, possui advogado público concursado. Isso é, um desrespeito total ao artigo 37, inciso 2 da Constituição, em conjunto com o 29 da mesma Constituição, 144 da Constituição Estadual, 115, inciso 2º, todos da Constituição, das Constituições Estadual e Federal. Isso é, não há uma lacuna neste aspecto legislativo, há um desrespeito sistemático dos gestores.
Por quê? Porque a advocacia pública, ela exerce uma intermediação entre a vontade do gestor, a vontade politicamente eleita nas urnas, e a aplicação do ordenamento jurídico, que também é fruto de um processo legislativo com pessoas eleitas pelo povo. Isso é, nós fazemos com que aquilo que foi aprovado seja cumprido. E nem sempre a nossa opinião agrada, porque muitas das vezes ela vai contra a vontade imediata do político, que não é amparada pelo ordenamento. E as soluções que nós damos muitas vezes são burocráticas, então cria um entrave e isso gera um desgaste. E quem tem a caneta persegue. Essa é a verdade. A gente não está aqui necessariamente falando de Procuradoria-Geral do Estado ou AGU, que tem uma estrutura um pouco mais macro, mas nos municípios, principalmente pequenos, os procuradores são relotados, são encostados em algum lugar, altera-se a legislação na Câmara, câmaras com poucos vereadores, de um dia para o outro, como aconteceu recentemente no município de Cruzeiro, onde foi alterada a atribuição de procurador para torná-lo exclusivo e perseguir efetivamente um procurador. Então, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, que são as armas que os políticos às vezes têm para jogar. Mas a nossa força hoje na CAP é mudar isso. E nós decidimos fazer isso como? Mudando de postura. Não há mudança se nós não mudamos a nossa postura. Seja cada um no seu local de trabalho, seja da própria comissão. E, por uma felicidade do destino, Deus quis colocar o Mourão à presidência da comissão. E foi, um exagero, mas faz parte, né? Está aqui o seu jabá. Ele quis colocar, e ele abraçou muitas dessas causas, nós já conversamos muito a respeito disso, e a comissão, ao invés de ser um muro das lamentações, passou a adotar algumas posturas. E eu vou brevemente falar isso para não tomar tempo, porque se eu for falar tudo que eu tenho aqui, eu vou levar 3 horas. Né? Mas o que nós decidimos fazer? Expedir ofícios aos prefeitos, recomendando certas posturas sempre que recebemos as queixas, mas ir além. Passamos a oficiar o Ministério Público na pessoa do Procurador-Geral de Justiça, sempre que há indícios de cargos irregulares em comissão, para a propositura da lei pertinente. Isso nos aproximou do Ismânio, o atual Procurador-Geral, Dr. Wallace, que aqui estava, que abraçaram a nossa causa e colocaram como uma das prioridades do Ministério Público a promoção dessas demandas. Revolucionou. Por quê? Porque municípios como Guarulhos, Bertioga, Cordeirópolis, foi o mais recente precedente que nós temos aí. O que aconteceu? Cargo em comissão. Ele não pode ser técnico, desempenhar atribuição técnica. Artigo 29 da Constituição Federal, 37.2, 115, inciso 2º da Constituição Estadual, acumulado com 144, que diz que se aplica aos municípios, a Constituição Federal. Com base nessa interpretação, e 98 a 100, que prevê as atribuições da PGE. Com base nessa atribuição e nessa interpretação, passou-se a interpretar 2 coisas. Primeiro, procurador, óbvio, municipal, tem que ser concursado. Segundo, por reflexo da Constituição do Estado de São Paulo, que previu que o PGE é da carreira, o procurador-geral do município, onde houver, ele se reporta direto ao prefeito. Não há que se reportar a secretário de Assuntos Jurídicos. Aliás, o que o secretário de Assuntos Jurídicos pode falar de técnico para um procurador? Nada. Entendeu? Nada, não pode. Procurador onde não tem, como é que faz? Se reporta direto ao prefeito. É assim que tem que ser numa república. Bom, posto isso, temos oficiado os tribunais de conta também. Com base em quê? Artigos 31 e 35 da Constituição do Estado, reflexo dos 71 e 74 da Constituição Federal. Trata do que esses artigos? Responsabilidade solidária do gestor que, ciente de uma irregularidade, que gere prejuízos, não adote providências. Nós temos encaminhado ofício nesse sentido para botar pressão em prefeitos.
E, se necessário, em governador e presidente, seja quem for. Se está na Constituição Federal e na Constituição do Estado, que responde solidariamente, se tiver ciência inequívoca, nós damos ciência inequívoca e imediatamente oficiamos o Tribunal de Contas. E oficiamos também o Ministério Público para as providências. Para quê? Para ter certeza que aquele infeliz não vai continuar fazendo aquilo. Porque se ele continuar, a cobra vai fumar. Entendeu? Então, você tem que adotar uma providência. Não pode deixar assim. Com relação ao controle de ponto, que eu só vou mencionar para não deixar de dizer, já que isso tudo envolve a questão da autonomia, e o controle de ponto, ele é muitas vezes utilizado como reflexo para perseguição de procuradores. Nós, em Guarulhos, passamos por isso também. Aliás, nós passamos por tudo que vocês sonharem. Mas, enfim, essa foi mais uma pérola que colocaram lá. O que acontece? O controle de ponto, para procurador, é inaplicável. E é inaplicável por quê? Porque nós desempenhamos uma atividade externa, muitas vezes, em reuniões, em audiências e etc. Esse é um aspecto, mas, no meu ver, não é nem o mais importante. A nossa atividade é intelectual. Ninguém desliga o computador, vai para casa e fala, amanhã eu faço isso. E outra coisa, você não interrompe um raciocínio. E outra coisa, com a digitalização hoje dos processos, PJE, enfim, tudo isso daí, nós temos 24 horas para peticionar. E tem que bater ponto? Vai bater ponto? Não existe isso. Aí você fala, bom, essa interpretação se baseia em o quê? Atividade intelectual, ela é uma atividade que te persegue. O ponto foi criado para você ter um marco de produtividade aferível no tempo. Isso foi feito na Revolução Industrial. Não foi feito para atribuições intelectuais. É diferente. O CNJ, em 2007, foi questionado para providências no que diz respeito ao controle de ponto dos magistrados. A resposta que ele deu foi exatamente essa que eu estou dando. Que não se lhes é aplicado porque é uma atividade intelectual, que não há como ele se desvincular das suas atribuições depois que ele sai do seu gabinete. Vejam, só para encerrar, nós temos dezenas de precedentes, quem quiser depois eu passo os números das ações, porque eu também não vou fazer daqui uma missa e começar a ler número de precedentes, porque tem dezenas. Mas o que acontece? No que diz respeito ao controle de ponto, os magistrados estão dispensados, assim como os promotores, por serem atividades intelectuais, isso é perfeitamente correto, e nós, conforme artigo 6º do Estatuto da Ordem, também deveríamos ser, porque não há hierarquia, somos todas funções essenciais da justiça, intelectuais, e que não podem ser submetidas. Isso não é privilégio, o Supremo já tem decisão dizendo que não vulnera a isonomia, porque a isonomia é tratar igual aos iguais, e, enfim, na medida da desigualdade, tratar cada categoria. Em São Paulo, a gente teve uma decisão nesse sentido, num agravo de instrumento. E em São João do Meriti, no Rio de Janeiro, também, mandado de segurança. E, enfim, com relação aos honorários, para realmente concluir, o artigo do Estatuto o antigo CPC previa, no seu artigo 20, que a parte vencedora pagaria a parte vencida os honorários, né, de sucumbência. Pois bem, em 1994, o Estatuto da Ordem trouxe no seu artigo 23 que os honorários pertencem ao advogado público. Mas, como a gente falou aqui no começo, essa norma simplesmente não pegou. É uma lei nacional, na competência da União para legislar, artigo 22, e não pegou. Não pegou por quê? Porque todo mundo acha que o Estatuto da Ordem é uma lei que regulamenta uma categoria, ela é corporativista, então, deixa o Estatuto da Ordem prever. Eu já vi isso ser falado. E o que acontece? Desde 94, os honorários são dos advogados. Mas, como diz Nietzsche, a verdade sustenta em uma perna só, mas para andar por aí precisa de duas, então teve que vir agora o novo CPC em 2015 e dizer no artigo 85, parágrafo 19, que o advogado público faz jus a honorários. E mais, no caput ele não fala, como falava o antigo CPC, que os honorários serão pagos à parte contrária. Ele fala serão pagos ao advogado da parte contrária. Tá? Aí surgiram várias teses, nós recebemos muito isso na CAP.
Nós defendemos particularmente que os honorários, por serem verba dos advogados e não serem verbas pagas pelo ente, são extra-orçamentárias e, portanto, não submetidas ao teto. Não é isso que tem vencido, mas é um trabalho de conhecimento que tem que se fazer e tem que se proliferar com outras instituições, inclusive com o Judiciário. Recentemente, a doutora Maria do Carmo Pochon, procuradora de Justiça aqui no Ministério Público, se manifestou sobre a inaplicabilidade do teto no que diz respeito a honorários e, enfim, que os honorários são verba particular. A gente tem um precedente muito bom de São Luís do Maranhão, do Tribunal de Justiça do Maranhão. Então, esse é o panorama. Eu acho que é positivo, o levantamento da NPM mostrou os caminhos, temos pessoas corajosas tomando posturas, seja no MP, como o Dr. Wallace, o Dr. Ismânio, que estão abraçando a causa, seja o Tribunal de Contas do Estado, que está fazendo recomendações. Quando faz a recomendação, como aconteceu no caso de Jundiaí, e não é cumprida, gera improbidade, porque aí se interpreta o dolo e leva até os vereadores junto. E isso tem que ficar claro, nós temos falado isso nos nossos ofícios. Então, eu vejo com positividade o caminho. Mas nós temos que saber os nossos problemas para não ficarmos falando aqui que somos seres mitológicos e maravilhosos e todo mundo achando que vive num país das maravilhas que não vive. A gente tem muito que lutar. As cidades grandes são um pouco mais confortáveis, mas temos que olhar para as menores, que é onde está o problema e são a grande maioria. E com isso eu encerro a minha fala. Agradeço a todos pela paciência.